Seja muito bem-vindo ao canal Resumindo Livros, o lugar onde você aprende grandes lições em poucos minutos e transforma conhecimento em crescimento. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar em um dos livros mais impactantes do desenvolvimento pessoal, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Essa obra poderosa revela uma entrevista direta com o diabo, que na verdade representa nossos medos, dúvidas e limitações internas. Hill mostra como milhões de pessoas são controladas sem perceber, e principalmente como você pode se libertar dessas armadilhas para assumir o controle da sua mente, das suas escolhas e do seu destino. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque o resumo de hoje pode abrir seus olhos para coisas que estavam escondidas dentro de você. Mais Esperto que o Diabo é uma obra provocadora, escrita por Napoleon Hill em 1938, mas que só foi publicada em 2011, porque o conteúdo foi considerado ousado demais para a época. O livro inteiro é apresentado como uma suposta entrevista com o diabo. Mas calma, ele não é retratado como uma entidade religiosa, e sim como uma força mental, uma representação simbólica do medo, da dúvida e de tudo que nos bloqueia. De forma muito inteligente, o livro revela como essa força controla 98% das pessoas e, mais importante, descreve os métodos para escapar dessa influência e finalmente assumir o controle da própria vida. Antes de começar essa entrevista simbólica, Hill conta que passou por uma profunda crise pessoal. Mesmo depois de anos pesquisando os segredos do sucesso com os maiores nomes da indústria, como Andrew Carnegie, ele ainda se sentia paralisado por medos e incertezas. Foi nesse momento de fraqueza que ele afirma ter descoberto como o diabo age dentro da nossa mente. Segundo Hill, só quando ele dominou seus próprios medos, principalmente o medo da pobreza, da crítica e da morte, é que ele alcançou a clareza mental necessária para conduzir a famosa entrevista. A primeira lição é clara: não basta ter conhecimento, é preciso ter domínio emocional e coragem para agir. Quando o diálogo começa, o diabo explica que ele não é um ser com chifres e rabo, mas sim uma energia mental negativa que se alimenta dos nossos pensamentos. Sua principal arma é o medo, e sua função é fazer as pessoas vaguearem pela vida. E aí vem a afirmação chocante. Ele diz que controla 98% da humanidade. E como ele faz isso? Através de uma ferramenta que ele chama de hábito de vagabundear. Esse é o conceito central do livro, também conhecido como deriva. Uma pessoa está vagando quando vive sem um objetivo definido, sem um plano claro, sem disciplina. Ela simplesmente se deixa levar pelos impulsos, desejos imediatos e, principalmente, pelas opiniões dos outros. Nas palavras do diabo, quem não pensa por si, pensa por mim. Uma pessoa na deriva não tem metas, não controla suas emoções, apenas reage em vez de agir, deixa o medo decidir por ela e vive como se fosse passageira da própria vida. A deriva é a prisão mental, onde a maioria das pessoas se encontra sem nem perceber. Para nos manter nessa prisão, o diabo revela que planta sementes na nossa mente. Se não estivermos conscientes, essas sementes crescem e dominam tudo. Os 7 principais medos são o medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, da velhice, da morte, derivado de todos os outros. O medo do fracasso. Ele explica que quando alguém alimenta esses medos, perde a capacidade de pensar com clareza e entra no estado de deriva, tornando-se uma presa fácil. A grande lição aqui é que o medo é sempre uma criação da mente, nunca uma realidade física. Se o diabo nos controla através do hábito da deriva, a liberdade está no hábito da autodisciplina, para escapar dessa influência negativa. Hill afirma que é preciso desenvolver algumas coisas: pensamento independente, ter metas claras, controle emocional, estar sempre aprendendo, tomar decisões firmes e, claro, ter persistência. O diabo admite que quando uma pessoa adquire verdadeira autodisciplina, ele perde completamente o controle sobre ela. Hill então pergunta: qual é a primeira arma para escapar do seu controle? E o diabo responde sem hesitar um objetivo principal definido:
ou seja, saber exatamente o que você quer da vida. Quem tem um objetivo claro, acorda com direção, toma decisões com mais facilidade, foca no que importa. Sabe dizer não às distrações e constrói disciplina como consequência natural. Para Hill, ter um objetivo é como ter um farol que guia todas as suas atitudes, escolhas e pensamentos. Outro ponto polêmico do livro é a crítica ao sistema educacional. O diabo diz que a maioria das pessoas passa anos na escola aprendendo coisas que nunca usará na vida real. Segundo ele, o sistema treina as pessoas para obedecer e não para pensar de forma independente. Ele afirma que os verdadeiros mestres são, na verdade, os fracassos, os erros, as dificuldades e as superações. A experiência prática é a forma mais valiosa de aprendizado. A lição é simples. Saber não é a mesma coisa que fazer. Conhecimento sem ação não serve para nada. Outra arma fundamental contra o diabo é o autodomínio. Isso significa controlar os próprios pensamentos, manter as emoções em equilíbrio, evitar agir por impulso e focar naquilo que fortalece a sua mente. O diabo explica que ele controla com facilidade as pessoas raivosas, ansiosas, indecisas e desorganizadas. Qualquer coisa que nos tira do nosso centro emocional enfraquece nossa força de vontade e nos joga de volta para a deriva. Algo surpreendente no livro é a atenção que Hill dá para a saúde. O diabo diz que controla facilmente quem tem um corpo fraco, sono de má qualidade, alimentação descontrolada e uma mente cansada. Por quê? Porque essas condições diminuem a nossa capacidade de tomar decisões e aumentam a passividade. A conclusão de Hill é que disciplina mental exige disciplina física. Não dá para ter clareza de pensamento se o corpo está em desequilíbrio. O diabo também afirma que uma de suas formas favoritas de controle é através do ambiente. Amizades negativas, pessoas sem ambição, familiares críticos, conversas destrutivas e fofocas. Ele diz: mostre-me com quem você anda e eu direi quem controla sua mente. A solução, então, é óbvia: construir um ambiente que te fortaleça, com pessoas positivas, ideias construtivas, conteúdos de crescimento e relacionamentos saudáveis. O diabo também descreve como os vícios, a preguiça e os prazeres sem controle abrem as portas para sua influência. Coisas como o consumo compulsivo, distrações digitais e a procrastinação. O problema não é o prazer em si, mas o excesso que nos tira o controle consciente. Quando o prazer imediato manda mais do que a sua mente, você perde a sua liberdade. Então, quem são os 2% que escapam desse controle? Segundo o diabo, essas pessoas têm características em comum. Elas pensam por si mesmas, seguem um objetivo claro, dominam seus hábitos, assumem total responsabilidade pelos seus erros, aprendem continuamente e usam o fracasso como aprendizado. Ele afirma que, quando encontra alguém assim, simplesmente não pode tocar. O poder mental dessas pessoas é maior do que qualquer influência externa. A grande revelação do livro é que pensar é um ato de liberdade. A pessoa que escolhe conscientemente seus pensamentos se torna imune ao controle negativo. Hill mostra que tudo começa na mente: as escolhas, as ações, os hábitos e os resultados. O diabo admite: eu só entro quando o homem falha em controlar sua própria mente. Ele também descreve um ciclo vicioso que aprisiona a maioria das pessoas. Começa com o medo, que gera dúvida, que leva à procrastinação e à indecisão. Isso resulta em falta de ação, que gera culpa e baixa autoestima, nos jogando de vez na deriva, onde ele tem controle total. Esse ciclo roda no automático se a gente não o reconhece. Para quebrar o ciclo, é preciso consciência, coragem e ação decisiva. No fim, o diabo confessa que sua maior derrota está na ação disciplinada, repetida todos os dias. Quem age mesmo sem vontade constrói uma força interna imbatível. Quando uma pessoa cultiva esse hábito, sua mente se torna impenetrável. Assim, o antídoto final contra a influência negativa é simples: agir, persistir, continuar e se manter firme no seu propósito. Em resumo,
Mais Esperto que o Diabo é um manual de libertação mental. O objetivo é nos fazer entender que nosso maior inimigo é interno, que o medo nos paralisa e que a falta de um objetivo destrói vidas. A disciplina constrói a liberdade e pensar com clareza é o nosso escudo. O livro não é religioso, é psicológico. É uma metáfora poderosa sobre como nos sabotamos e como podemos reconquistar nossa força interior. Hill nos mostra que nos tornamos mais espertos que o diabo quando decidimos ter controle da nossa mente, das nossas escolhas e dos nossos hábitos. A liberdade só nasce quando escolhemos viver com intenção, e não por acidente. Obrigado por assistir até aqui. Se esse resumo te ajudou a enxergar as coisas de uma nova forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!